Nós não precisamos ceder o que a nossa natureza humana nos pede para fazer. Lá em Romanos capítulo 8, versos de 12 a 13, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se seguimos somente o desejo do nosso coração e estivermos inclinados a fazer somente a nossa própria vontade, eu preciso te dizer que tanto eu quanto você estamos fadados ao erro, ao fracasso. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas no livro de Romanos, capítulo 8, verso 12 e 13, como nós já lemos, diz exatamente isso. Se nós vivermos de acordo com a carne, nós morreremos, mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, nós viveremos. Morrer os atos do corpo significa sujeitarmos o desejo do nosso próprio coração ao Espírito Santo. É vencer os desejos da nossa carne através do Espírito Santo de Deus. Não vem de nós esse poder, vem de Deus. No verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa algo muito importante para nós. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos inclinados a fazer coisas do Espírito. E muitas vezes, e eu vou me atrever a dizer, quase sempre, o desejo do Espírito é muito diferente do desejo da nossa carne. Aquilo que nós estamos inclinados é muito diferente daquilo que Deus está querendo que nós façamos. Por isso, nós precisamos aprender a sujeitar o desejo do nosso coração à vontade de Deus. Nós precisamos mortificar aquilo que o nosso coração nos manda fazer todo dia e que tanto desagrada a Deus. E são coisas pequenas, né? Se nós formos parar para refletir, são coisas pequenas muitas vezes, nem são coisas tão grandes assim, volumosas, mas são coisinhas pequenas que vão atrapalhando a nossa caminhada com Cristo, o nosso processo de santificação. Hoje eu quero te convidar para esse lugar de arrependimento, de mudança. Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem me chamado a atenção para essas pequenas coisinhas do dia a dia, essas coisas que muitas vezes parecem imperceptíveis aos nossos olhos. E nós acabamos por ceder o desejo da nossa carne, quando na verdade Deus quer que nós sujeitemos a nossa carne ao Espírito, ao poder do Espírito, para que efetivamente nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. E mais uma vez eu trago essa reflexão aqui como nós começamos esse vídeo. Será que nós precisamos exatamente fazer o que manda a nossa carne, o desejo do nosso coração? Em Mateus 5 nós temos o exemplo do próprio Jesus, né? O nosso mestre, o nosso Salvador, o nosso irmão amado. Nós temos um exemplo quando Jesus disse que se o nosso olho nos faz tropeçar, nós devemos arrancá-lo e lançá-lo fora da gente. Isso significa que tudo aquilo que está em nós, que contribui para o pecado, que não agrada o coração de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida, nós precisamos nos despojar disso. E isso traz uma reflexão muito profunda para a nossa vida, né? Para a nossa vida prática de todos os dias. E eu concluo essa reflexão hoje citando John Stott, quando ele diz assim que nós devemos ser intransigentes. Não tocar, não olhar, não ir, não fazer. Porque muitas vezes, na relativização do pecado, é tentar ir só mais uma vez, aceder só mais uma vez, olhar mais uma vez, perceber mais uma vez. Esse mais uma vez, muitas vezes, que nos leva à morte, que nos leva a cair numa vida profunda de pecado. Então hoje eu quero te convidar para essa reflexão, que nós possamos olhar para dentro de nós, nos submeter ao Senhor e deixar que o Espírito Santo nos transforme e tire de nós, lance fora de nós todo objeto de pecado que ainda há em nós. Amém, queridos?